Olá pessoal, tudo bom? Então hoje eu vou deixar para vocês aqui uma frase do filme Extraordinário, que na real é maravilhoso. Assistam quem não assistiu. Vamos criar uma nova regra de vida. Sempre tentar ser um pouco mais gentil que o necessário. Então, gentileza gera gentileza, sejamos gentis, sejamos positivos, que tudo vai ficar melhor. Corretinho aí? Tecido cartilaginoso. Hoje a nossa aula será sobre tecido cartilaginoso e tecido ósseo. Belezinha? Cartilaginoso, então, é o tecido conjuntivo. Então, a gente já falou na última aula sobre tecido conjuntivo. Nós iniciamos sobre o tecido conjuntivo propriamente dito, denso e frouxo, certo? Hoje a gente vai falar sobre o cartilaginoso, começar, né? E depois sobre o ósseo. O que é o tecido cartilaginoso? Então, ele tem uma consistência rígida, tem uma função lá de sustentar tecidos moles, de revestir articulações, de minimizar os choques entre as articulações, porque é ele que vai fazer como se fosse uma almofada para fazer com que um osso deslize de maneira adequada. Então, assim, olhem aí na mão de vocês, façam isso. Isso aqui é com o tecido cartilaginoso. Quando nós não temos o tecido cartilaginoso, passa com força aí. É isso que acontece entre os nossos ossos. Então, as pessoas que perdem a cartilagem, principalmente das articulações, elas têm dores horríveis por causa dessa questão de não ter mais esse amortecimento para facilitar o deslizamento, certo? Além disso, ela vai estar presente na construção, né, na formação dos ossos longos e também do esqueleto primário lá, né, no comecinho de tudo do crescimento do embrião. O tecido cartilaginoso, então, ele vai ser constituído por células, fibras proteicas, substância intercelular e a condrina. Esta condrina, ela é como se fosse uma borracha que está constituindo o nosso tecido cartilaginoso. Vai apresentar uma matriz extracelular. Quando a gente falou em tecido epitelial, o tecido epitelial ele tinha pouca ou nenhuma matriz extracelular. O tecido cartilaginoso já terá bastante, certo? E além de tudo isso, ainda vai apresentar o pericôndrio, porque quando a gente fala em tecido cartilaginoso, ele não apresenta nem inervação e nem vasos sanguíneos, tá? Então não sangra. Como que ele vai ser nutrido? Ele vai ser nutrido através do pericôndrio. É ele que vai levar essa nutrição até o tecido cartilaginoso. Como eu já comentei, né? Suporte de tecidos moles, revestimento de substâncias articulares, que seria absorção de choques e facilita deslizamento entre os ossos. Formação e crescimento de ossos longos, crescimento rápido e também o desenvolvimento fetal. Criança, você não pode apertar a cabeça. Por que não pode apertar a cabeça de uma criança quando logo no que ela nasce? Porque ela não tem o crânio bem formado. Aqui é tudo aberto. Ela vai ter o tecido cartilaginoso nesse momento aqui, que é a moleira. Aos poucos, o crânio ele vai se fechando, mas isso leva alguns meses, né? Por que não tem o crânio formado? Porque assim, quando uma criança ela tá tendo seu desenvolvimento, né? Geralmente o parto que deveria ser feito seria o parto normal. E no parto normal, a cabeça da criança vai ter que deslizar pela vagina da mãe. Se o crânio fosse formado, não teria como passar. Então, como o crânio ainda não está totalmente formado, a cabeça da criança ela meio que afunila para poder passar pelo canal vaginal da mãe, tá? Por isso que tem a moleira. O tecido cartilaginoso ele vai ser constituído de algumas células especiais que é ali os condrócitos e os condroblastos.
Condroblasto são células jovens. Essas células jovens, elas começam a ser envolvidas por matriz extracelular e se transformam em condrócitos, que são as células adultas, células mais jovens, né? Mais velhas, tá? No caso. Então, condroblasto, célula jovem, e condrócito, célula mais velha, que já foi envolvida de matriz extracelular. Então, o condrócito ali, ele vai manter a matriz cartilaginosa e também vai ter vai formar os grupos isógenos dentro da matriz cartilaginosa. Os condrócitos vivem sob baixas tensões de oxigênio e os nutrientes chegam através de difusão pelo pericôndrio, tá? E em processos histológicos, os condrócitos eles ficam mais retraídos. Quando a gente fala em condroblasto, o condroblasto ele vai ser originado através de células mesenquimais. Então, são as células mesenquimais que vão originar os condroblastos. E os condroblastos vão tendo a matriz extracelular envolvendo, se transformando em condrócitos. Presta atenção nesses nomes, tá? E o pericôndrio, que vai nutrir os condrócitos, ele vai ter lá, envolver cartilagens, né? E tem duas camadas. Tem uma camada externa, que é fibrosa, e tem uma camada interna, que é celular. Tranquilo? Função: fonte de novos condrócitos para o crescimento e nutrir a cartilagem. Então, ele vai ter essa função de envolvendo os condroblastos para se transformar em condrócitos e crescer. Tanto que cartilagem continua crescendo, né? Orelhas, nariz, ela continua crescendo ao longo da vida. Quando nós falamos em cartilagem, existem 3 tipos de cartilagem: hialina, elástica e a fibrocartilagem. Cartilagem hialina vai ser as cartilagens costais, que vão fazer parte do esqueleto nasal, da laringe, da traqueia, dos brônquios e também para moldes de futuros ossos. E é a cartilagem hialina também que vai ser responsável pelo crescimento dos ossos longos. Tranquilo? Quando a gente pega aqui no final das nossas costelas, então, ela vai ter essa cartilagem hialina, que isso aqui é a cartilagem costal, tá? Cartilagem elástica, cartilagem aqui da nossa orelha e também da epiglote. Epiglote a gente vai falar bastante nas próximas aulas quando falar sobre o sistema respiratório, que essa epiglote é uma tampinha que ela fica entre a abertura da laringe e do esôfago. Por isso que a gente engasga, porque ela fica ali, você respira, ela fecha a abertura do esôfago. Você respira e fala, né? Fecha a abertura do esôfago. Você come, fecha a abertura da laringe. Tranquilo? Ela é mais flexível que a cartilagem hialina, então cartilagem elástica, né? E para finalizar os tipos de cartilagem, nós temos a fibrocartilagem. A fibrocartilagem ela vai estar entre os discos intervertebrais, né? Entre os ossos aqui das vértebras, na sínfise púbica, aqui na região do quadril, e também em cartilagens articulares, né? Nas articulações. Elas vão ser constituídas pela fibrocartilagem. Ali, então, os discos intervertebrais. E é nesses discos também que pode dar a hérnia de disco, né? Uma inflamação ali. Então, alguns exemplos ali. Ali tem no segundo desenho tem a traqueia e os brônquios, que vai ser por cartilagem a hialina. Esse tecido cartilaginoso aqui é um mapa conceitual muito legal de imprimir aí ou copiar no caderno de vocês, tá? Fica mais fácil depois para estudar. Tranquilo? Perfeito, pessoal. Tecido ósseo.
Quando nós falamos em tecido ósseo, nós vamos falar de um tecido que é calcificado. Possui vasos sanguíneos e nervos. E cartilagem não possui, mas o osso possui. Inclusive, os ossos longos que são responsáveis pela produção de células do sangue. Porque quando a gente fala em hemácias são anucleadas. Se elas são anucleadas, elas não conseguem originar novas hemácias. Então, as hemácias são formadas dentro da medula óssea vermelha do osso longo, tá? Apresenta boa capacidade de regeneração, senão, pessoa que se quebra aí não ia reverter isso, né? Então, a pessoa se quebra, as células ósseas conseguem, é dolorido, mas elas conseguem se reconstituir, tá? Tem como revestimento o periósteo e o endósteo. Função dos ossos: proteger órgãos vitais. Então, aqui nós temos o crânio, protege o nosso cérebro. Apoio aos músculos esqueléticos. Para eu conseguir fazer esse movimento, eu preciso também da articulação e dos meus ossos longos, tá? Aloja e protege a medula óssea, que está tanto dentro dos ossos quanto aqui no interior da nossa coluna vertebral. A hematopoiese, que seria a produção das células do sangue na medula óssea vermelha, depósito de cálcio e fosfato, e também acumula gordura na medula óssea amarela. Eu já vou falar para vocês sobre isso. Constituição dos ossos, do tecido ósseo no caso: fibras colágenas, material intercelular impregnado com fosfato de cálcio e os 3 tipos de células. Quando a gente falou em cartilagem, eram 2 tipos de células, né? Os condrócitos e os condroblastos. Aqui no osso são 3 tipos de células: osteoblastos, que são células jovens, os osteócitos, que são as células maduras, e os osteoclastos. Osteoclasto, ele elimina o osteócito para dar espaço para novos osteoblastos serem formados. Então, ela faz uma renovação do tecido ósseo, tá? Mas, quando o osteoclasto está em excesso, a pessoa pode ter a osteoporose ou a síndrome dos ossos de vidro. Tranquilo? Então, ali nós temos a matriz óssea, como ela é vista, né, em microscopia. A medula óssea, que está dentro dos ossos longos. Então, epífise seria a extremidade do osso e diáfise é o local entre 2 epífises, que é o osso em si, né? Aí nós temos dentro dos ossos os canais de Havers, os canais de Volkmann e essa membrana óssea externa, que seria o periósteo, tecido ósseo compacto e o tecido ósseo esponjoso. Osteoblasto, como eu já disse para vocês, são as células jovens. Osteócitos são as células maduras. Então, o osteoblasto se transforma em osteócito para formar bem certo essa matriz óssea dos ossos, tá? E os osteoclastos fazem a reabsorção da matriz óssea quando eles eliminam os osteócitos. Então pensa assim, osteoclasto com C, come o quê? Osteócito. Por quê? Para novos osteoblastos serem formados, para eles se transformarem em osteócitos, para quando eles ficarem velhos, os osteoclastos comerem os osteócitos. Meu Deus do céu, professora! Relaxa e faz um esquema sobre isso no caderno de vocês, tá? Que na nossa live eu vou falar sobre isso também, inclusive. Periósteo reveste externamente os ósseos. Periósteo reveste externamente os ossos. Endósteo
reveste internamente os ósseos. No endósteo e no periósteo, as células osteogênicas. Então, a principal função tanto desse revestimento externo quanto do interno seria a nutrição do tecido ósseo e o fornecimento de novos osteoblastos para que ocorra o crescimento e recuperação dos ossos. Tranquilo? Então, ali nós temos as células osteogênicas, os osteoblastos, os osteócitos e os osteoclastos. Tecido ósseo esponjoso vai ter presença de inúmeras perfurações. E o tecido ósseo compacto não tem perfurações. Excesso de tecido ósseo esponjoso pode estar ocasionando uma osteoporose, mais comum entre mulheres do que em homens, tá? Embora não tenham o mesmo componentes, essa diferença você consegue ver a olho nu, não precisa levar para microscopia. Nos ossos longos, encontramos nas epífises, que são os ápices, né, as extremidades dos ossos, o osso esponjoso, e nas diáfises, que é o prolongamento, digamos aqui, isso aqui é um osso. As extremidades são a epífise. Entre as epífises tem a diáfise, certo? E a diáfise, ela é constituída quase que totalmente de tecido compacto. E nas epífises, tecido esponjoso. Então ali, né, a imagem, nem precisava ter mostrado a caneta, né, professora? Se tem um slide com um osso formado aí. Então, epífise, extremidades. Diáfise será o osso em si. E é na diáfise que serão encontradas tanto a medula óssea vermelha quanto a medula óssea amarela. E a medula óssea vermelha vocês podem observar ali também, que é encontrada na epífise, né, tecido esponjoso. Então ali nós temos a cartilagem fica bem na epífise, porque é ali que vai acontecer a articulação entre ossos. E ali osso esponjoso, né? Começou a diáfise, começa o osso compacto. Tranquilo, pessoal? Muita informação, professora? Muita mesmo. Quero que vocês tenham esses mapas conceituais no caderno de vocês. Não precisa obrigatoriamente ser esse que eu postei aqui, né? Pode ser outro, para facilitar o estudo de vocês e a fixação do conteúdo. Certo, meus amores? Você é incrível. Nunca se esqueça disso. Beijo grande, muito obrigada pela nossa aula. Até a próxima. Tchauzinho.